Olá, gostaria de compartilhar mais uma reflexão. Leio Gênesis 39:9. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Esta foi a resposta de recusa de José à proposta que a mulher de Potifar lhe fez. José, filho de Jacó, havia sido levado ao Egito como escravo pelos ismaelitas e comprado deles por Potifar, egípcio, que era um dos oficiais do faraó e administrador da casa real. Mas Deus era com José, e tudo dava certo para ele de tal forma que ele acabou indo morar na casa do seu senhor egípcio. E Potifar reconheceu que Deus abençoava tudo aquilo que José fazia e por isso fez dele seu auxiliar pessoal, colocando sobre a sua responsabilidade tudo o que possuía. Diz o texto que José também era um homem muito atraente, e com o passar do tempo, a esposa do seu senhor sentiu-se atraída por ele. E um dia o convidou a deitar-se com ela, mas ele recusou. E mesmo ela insistindo com José dia após dia, ele se manteve firme, recusando-se a ter um caso com ela, porque ele não queria trair a confiança do seu senhor e pecar contra Deus. Sua fé, sua lealdade e amor a Deus o livraram de cair nessa armadilha do pecado e de se afastar de Deus, que tinha planos muito maiores para ele no Egito. Vejam que José ele não incide em adultério por temor a Deus. O sábio em Provérbios 14, 26 e 27 vai dizer: com o temor do Senhor, o homem evita o mal. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Um outro exemplo de homem justo que evitava todo tipo de mal, né, e de pecar, né, por temor a Deus era Jó. Sua honestidade, justiça e lealdade eram tão perfeitos que foi elogiada pelo próprio Senhor. E ele mesmo afirma, né, que era o temor de Deus que o guardava do pecado. E não só estes exemplos, mas muitos outros textos bíblicos, textos da Bíblia, nos ensinam que viver no temor de Deus nos previne da soberba e do pecado da carne. Este temor, né, de Deus não é necessariamente medo de Deus, né, mas é um profundo respeito e consideração para com Deus. Não é medo paralisante, né, mas é uma reverência amorosa para com o Senhor. Um temor que te motiva a obedecer a Deus e evitar de coração o pecado, né, a fazer aquilo que agrada a Deus e a evitar aquilo que não lhe agrada. É como disse Jesus em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Lutero, falando, né, sobre o pecado do mundo original, isso é, do tempo antes do dilúvio, cita um trecho de Sirac 10, que diz: pois afastar-se de Deus é o início do pecado. Afastar-se de Deus é o início do pecado. Para ele, a causa das pessoas daquela época terem se corrompido tanto foi porque abandonaram, porque desprezaram a Deus. Em um comentário, ele afirma: depois que os seres humanos passam a serem ímpios, isto é, quando não temem mais a Deus, eles abandonam a verdadeira doutrina e iniciam suas ideias heréticas. Depois, estes desprezadores de Deus incidem em pecados terríveis como adultério, furto, homicídio e outros pecados que são da segunda tábua. Os mandamentos dados por Deus a Moisés foram escritos em duas tábuas e podem ser divididos em dois grupos, né, sendo do primeiro ao quarto que se referem do homem para com Deus e do quinto ao décimo que referem-se do homem para o homem. Jesus também faz essa divisão, né, quando ele resume os mandamentos em dois grandes mandamentos em Mateus 12, 30, 31, né, que são amar a Deus e amar o próximo. E veja, né, a tese de Lutero é que o pecado humano segue essa sequência, né, do primeiro para o segundo, ou seja, primeiro se peca contra a primeira tábua, isso é, os mandamentos com relação a Deus, né, não temer a Deus, e depois contra a segunda tábua, dos mandamentos com relação ao próximo. Né, ou seja, aqueles que se afastam de Deus,
que não temem mais a Deus, que não amam a Deus, passam a pecar também contra o próximo. Por outro lado, quem obedece a primeira tábua dos mandamentos, isso é, quem ama e teme a Deus, obedece também de forma espontânea a segunda tábua, isto é, ama o seu próximo, não pratica o mal contra o próximo. É, portanto, o temor a Deus, o amor a Deus, que nos guarda do mal e de cair em pecado. Que Deus te abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.